Começa agora JusPlayCast, o podcast do JusPlay. Apresentação: Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Olá, amigas e amigos do JusPlay. Nós estamos iniciando hoje com muita alegria, muita satisfação, o JusPlayCast. É o primeiro podcast elaborado aqui pela equipe do JusPlay e que nós vamos trazer para vocês muitos temas jurídicos atuais, discussões qualificadas e convidados mais do que especiais. Não é isso, Rogério? Exatamente. Márcio, quero aqui externar a minha alegria de estar participando deste projeto. Nós somos coordenadores do JusPlay. O podcast é um instrumento dentro do JusPlay, onde os ouvintes, os Jus lovers, como nós dizemos, né, já vinham pedindo há algum tempo. Para mim é uma satisfação imensa estar dividindo o podcast do JusPlay com você. E lembrando, esta é a primeira edição. Nós vamos fazer várias matérias, vamos trazer inúmeros assuntos, convidados de expressão. Aliás, hoje, no podcast inaugural, trazemos um convidado que é muito querido por mim, o Ricardo Silvares. Ricardo Silvares, meu colega de Ministério Público, mestre em Direito, doutorando, coautor de livros comigo e também autor de inúmeros livros. E eu acho que é uma maneira mais do que interessante para nós darmos o pontapé inicial no podcast do JusPlay. Ricardo, obrigado por aceitar o convite. Eu vou passar a palavra para o Márcio, Ricardo, para o Márcio explicar para quem nos ouve a dinâmica do podcast e também o tema, Márcio. Isso mesmo, Ricardo, Rogério. O nosso podcast ele é dividido em 3 blocos, né? No primeiro bloco, nós vamos tratar sobre um tema jurídico, né, no qual eu ou o Rogério vamos provocar aqui um ao outro, né, vamos trazer discussões interessantes. No outro bloco, né, nós já vamos inverter um pouco essa ordem. E no terceiro bloco, um bloco mais do que especial para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, nós vamos tentar prever, né, adivinhar aí questões que possam envolver aquele tema que foi tratado no podcast e também tratar, eventualmente, de questões já cobradas, né? Então, o nosso podcast, o JusPlayCast, é dividido nesses 3 blocos. E hoje, né, para inaugurar o JusPlayCast, nós vamos trazer um tema que está realmente aí na crista da onda, que está em voga, que é justamente a lei de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Me refiro à Lei 14.197 de 2021, que promoveu diversas alterações no ordenamento jurídico, com a inclusão de vários crimes no Código Penal, a revogação de uma contravenção penal, inclusão de causas de aumento. Isso tudo a gente vai tratar no nosso JusPlayCast. E para isso, né, para tratar sobre esse assunto com grande propriedade, nós vamos ter a ilustre presença hoje, né, do Ricardo, que foi muito bem apresentado pelo Rogério, né, o Ricardo, que é promotor de justiça em São Paulo, e coautor, juntamente com o Rogério, né, do primeiro, eu acho que é o primeiro livro que trata sobre esse tema, né, lançado aí quase que simultaneamente à promulgação da lei, considerando que o Ricardo e o Rogério já vinham estudando o projeto de lei relacionado com o tema, não é isso, Rogério, Ricardo? Exatamente. Eu já vou passar a palavra para o Ricardo, lembrando que o Ricardo Silvares já vinha estudando e muito a Lei 7.170 de 83, a última Lei de Segurança Nacional que nós tivemos, já que esta lei está com os dias contados. Esta lei foi expressamente revogada pela 14.197.
Então, já vou passar a palavra para o Ricardo, para suas considerações iniciais, e daí já começamos o bate-bola. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui nesse podcast e principalmente ao lado desses dois gigantes aí do direito brasileiro, nos quais eu muito me espelho, nos quais servem de modelo aí para a nossa atuação e para o nosso estudo, né? Eu quero agradecer bastante isso. Bom, uma coisa que a gente precisa tirar são os mitos, né? Um dos mitos é de que a Lei de Segurança Nacional, essa 7.170, foi a primeira Lei de Segurança Nacional. Está longe de ser, ela está longe de ter sido a primeira Lei de Segurança Nacional. E o segundo mito é o de que as leis de segurança elas só surgem durante regimes ditatoriais, o que também não é verdade, se nós olharmos aí a nossa história. Muita gente aponta a primeira Lei de Segurança Nacional como sendo a Lei número 38, de 1935, que, vamos dizer, era o governo do Getúlio Vargas, mas ainda não era a ditadura do Getúlio Vargas, o Estado Novo. Mas ela foi criada muito naquela época em que houve a intentona comunista, uma tentativa de tomada do poder pelos comunistas, enfim, e surge essa lei. Mas antes disso já havia... Espera só um pouquinho. Eu acho interessante, por conta do que você falou, deixa eu só reforçar um detalhe. Então, você está anunciando para quem nos ouve que a Lei 7.170 de 83 não foi a primeira Lei de Segurança Nacional, correto? Exato, correto. Você está apontando uma lei que para alguns teria sido a primeira Lei de Segurança Nacional. Você pode repetir o número dela? A primeira lei é a Lei número 38 de 1935. Legal. Ela talvez tenha sido a primeira lei dedicada a tratar da segurança nacional, mas já houve em 1921, um decreto, que é o Decreto 4.269, que ele foi criado expressamente para tratar de um movimento político que incomodava o regime de então, que era o anarquismo. Então, ele foi criado para isso, né? O anarquismo que foi trazido pela imigração italiana, enfim. Então, nós já tínhamos ali na década de 20 algo parecido com uma Lei de Segurança Nacional, que talvez tenha sido a primeira lei, embora seja um decreto, né? Vamos chamar de Lei de Segurança Nacional. Depois veio em 1935, e essa de 1935... ela perdurou durante bom tempo, mesmo após a ditadura de Vargas, né? E já durante a democracia, ela acabou sendo substituída por uma lei de 1953, que é a Lei 1802. Então, em 1953, havia ali uma situação de democracia, mas era uma democracia atingida um pouco pela questão da Guerra Fria, nós estamos falando de um momento muito crucial na Guerra Fria, e vamos lembrar que o Brasil, por exemplo, não permitia o Partido Comunista. Então, era uma democracia, mas tinha partido que era proibido. Então, houve essa lei. Agora, é óbvio que a Lei de Segurança Nacional, elas ficaram famosas a partir do momento em que houve o golpe de 64. Aí, elas se tornaram famosas, porque o golpe, ele instituiu ali, depois do ato institucional número 2, ele instituiu um decreto, o Decreto-Lei 314 de 1967, que foi, vamos dizer, a primeira Lei de Segurança Nacional do regime militar, né? E era, assim, uma lei que depois acabou sendo modificada em 69 e foi substituída por um outro Decreto-Lei, 898, de 1869, e que era terrível. Para a gente entender hoje seria muito difícil. Ele traz alguns conceitos que hoje são muito estranhos para nós. Por exemplo, conceitos de guerra psicológica diversa, pressões antagônicas, coisas desse tipo, propaganda subversiva, enfim. Depois disso, o regime teve uma certa distensão, né, na década de 70. Em 1978,
ainda antes da anistia, né? Lembrando que a lei de anistia é de 79, em 78 foi feita uma nova lei, dessa vez não foi um decreto-lei, foi uma lei mesmo, que foi a Lei 6.620 de 1978, que já tinha amenizado um pouco os rigores da lei de 69. Lembrando que a lei de 69 previa, por exemplo, a pena de morte para crime de segurança nacional. E, finalmente, em 83, já sob a anistia, já sob aí os últimos respiros do regime militar, foi feita a Lei 7.170 de 83, que, diga-se de passagem, abandonou bastante essa ideia de segurança nacional. Tanto que você não encontra no texto da lei menção à segurança nacional. Você vai encontrar lá na epígrafe dela, ali, ela serve para proteger a segurança nacional, etc., a segurança nacional, a ordem política e social, mas no corpo dela ela não fala disso. Então, na época, se você for ver a doutrina da época, principalmente a doutrina, inclusive aqueles advogados que atuavam nos tribunais militares, né, defendendo presos políticos, eles elogiaram a lei, porque ela abandonou um pouco essa ideologia da segurança nacional, que falar em segurança nacional não tem problema nenhum, né, Rogério? Problema nenhum. O problema é quando a questão da segurança nacional vem junto, vem embutida numa ideologia autoritária e que era fruto da Guerra Fria, que era tinha muita relação com a Guerra Fria, né, com esse medo do perigo comunista e tal. Perfeito. Então, olha só, o Ricardo, Márcio, ele fez uma retrospectiva histórica, e se nós partimos da premissa de que o primeiro documento, já que se trata de um decreto, vamos falar lei em sentido amplo, o primeiro documento a se preocupar com a segurança nacional foi esse decreto de 21, então, Márcio, nós estamos falando aí de um século da primeira norma de segurança nacional. Isso é bom porque quem nos ouve, nós temos vários estudantes, pessoas que estão prestando OAB, que estão prestando concursos públicos. Então, fica fácil guardar. Em 1921 até 2021, temos um século de vigência, ou um século da edição da primeira norma de segurança nacional. Acho legal esse macete, concorda, Márcio? Concordo, com certeza, muito interessante esse histórico, né? Normalmente, se você pega os principais livros ou manuais, eles vão tratar apenas da Lei 7.170 de 1983, que a gente conclui aqui que foi a última, não a primeira, né, Lei de Segurança Nacional. E aí, já avançando um pouco, né, a Lei 7.170 de 83 foi a última Lei de Segurança Nacional, pelo menos com essa alcunha, né, expressa, e aí veio a Lei 14.197 de 2021, né, recentemente publicada. Essa lei, né, Rogério, Ricardo, como vocês muito bem escreveram no livro, que eu já tive a oportunidade de ler, aprender com ele, essa lei, ela promoveu aí várias mudanças, né, no ordenamento jurídico. A gente pode destacar aí a inclusão de vários crimes no Código Penal, né? Foram o quê? 10 crimes incluídos, Rogério? Que muitos foram vetados, né? Então, nós estamos aguardando a análise dos vetos. Agora, isso. Atualmente, nós temos, então, 10 crimes incluídos. Temos também aí a revogação, né, de uma contravenção penal que ela já não era mais aplicável, né, mas que ela foi agora, né, expressamente revogada, né? Temos aí também a inclusão, né, da causa, a modificação do artigo 141, inciso 2º do Código Penal. Temos a inclusão também do parágrafo único do artigo 286 do Código Penal. E aí, eu queria passar também aqui por um ponto que eu acho que é fundamental, e vocês trataram muito bem isso lá no capítulo 4 do livro de vocês, que é a respeito da natureza dos crimes que foram trazidos pela Lei 14.197 de 2021. O artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, diz que compete aos juízes federais de primeira instância julgar os crimes políticos. E também na Constituição a gente também tem ali mais umas 2 ou 3 menções a crimes políticos.
A jurisprudência do STF considerava que os crimes da Lei 7.170, de 83, quando praticados com motivação política, eles se enquadravam nessa alcunha de crimes políticos. E aí eu pergunto para vocês, né? Os crimes trazidos pela Lei 14.197, de 2021, eles são crimes políticos? Qual é a natureza jurídica desses delitos? Márcio, essa sua observação, ela nos obriga, eu falo obriga a mim e ao Ricardo, discutir um capítulo 4 do nosso livro, considerado desde logo como um capítulo nevrálgico. É a espinha dorsal de tudo o que está na obra. É a espinha dorsal. Nós concluímos, e o Ricardo vai explicar passo a passo do nosso raciocínio, nós concluímos que não estamos mais diante de crime político. Não estamos mais diante de crime político. Você mesmo menciona jurisprudência da nossa Corte Constitucional, extraindo da Lei 770 exatamente o que se precisava para conceituar crime político. Essa lei que servia de fonte para o crime político foi revogada. Então, a fonte foi revogada junto. Ao mesmo tempo em que a Constituição Federal, Márcio, fala em crime político, ela traz um mandado implícito de criminalização dos crimes o mandado implícito de criminalização, mirando os comportamentos contra o Estado Democrático de Direito. Então, a Constituição, ao mesmo tempo que ela menciona crime político, ela quer que o legislador criminalize comportamentos contra o Estado Democrático de Direito. Então, nós temos dois setores absolutamente distintos. O setor dos crimes políticos e o setor que teria que ser criado pelo legislador obedecendo ordem do poder constituinte, crimes contra o Estado Democrático de Direito. É aqui que nós estamos com a vigência da Lei 14.197. Na seara dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Não podemos confundir com crimes políticos. Eu vou passar a bola para o Ricardo. O Ricardo construiu muito bem esse capítulo. E, Ricardo, se você puder explicar para quem nos ouve exatamente a linha de raciocínio, o passo a passo que você utilizou para chegar nessa conclusão. Primeiro, assim, a gente tinha a perfeita noção de que não se trata de uma discussão meramente acadêmica, porque nós temos menções, como disse o Márcio, na Constituição Federal a crimes políticos. Então, nós temos lá no artigo 5º, inciso 52, quando fala da vedação da extradição de estrangeiro por crime político de opinião. Também no artigo 102, quando fala que compete ao Supremo, ao STF, julgar em recurso ordinário crime político. E no 109, fala que é competência dos juízes federais os crimes políticos. Então, não é uma questão meramente acadêmica. Mas o que a gente viu aí nessa pesquisa é que, primeiro que essa ideia de crime político existiu sempre, e sempre foi tratado de uma forma diferente, Márcio. Uma coisa que a gente nem pôs no livro, mas se você for observar, por exemplo, do ponto de vista do processo penal, a questão, por exemplo, do direito de defesa, ela existia. É curioso isso. Se você for lá na Inglaterra, você vai ver que aqueles crimes lesa majestatis, crimes de lesa majestade, crimes de traição contra o rei, etc. e tal, eram os únicos crimes em que o sujeito era julgado num tribunal em que tinha advogado, por exemplo, tinha direito a advogado. O restante dos cidadãos, o restante das pessoas, quando cometiam algum crime, não tinham direito a advogado, só foram ter lá no século XVIII, no final do século XVIII. Então, sempre houve um tratamento diferente para isso. Porque sempre que houve um poder, né, sempre que houve uma concentração de poder, sempre houve oposição a esse poder. E eram tratados esses crimes como crimes de lesa majestade. Isso durou algum tempo, até o século XVIII, quando se viu a necessidade de buscar um outro tipo de referência, um outro tipo de conceito, né?
E aí começaram as ideias de diferenciar os crimes contra o soberano e os crimes contra a ordem pública, né, que atacariam aí a ordem política, atacariam o próprio Estado, né? Isso durante a Revolução Francesa foi muito discutido isso também, mas sem grandes resultados. Continua havendo a punição dos delitos contra o poder, inclusive com pena de morte. Só que aí a gente nota uma coisa importante. Começou-se a perceber, pelo menos no âmbito externo dos países, um certo cuidado no tratamento dos criminosos políticos. Porque o sujeito ele está num determinado local e ele comete um crime, é tratado como um criminoso, um crime contra o Estado, contra o soberano, ele é tratado como criminoso e muitas vezes ele busca proteção em outros países. Esses outros países começaram a ter mais cuidado no tratamento dessas pessoas, né? Então houve, por exemplo, tratados já no século XIX que negavam extradição a crimes políticos. Então você tem ali tratados entre a França, a Inglaterra, a Bélgica, enfim, que negavam isso. Porque foi aí que surge uma ideia do delinquente político como um herói, né? Um sujeito altruísta, um filantropo, alguém que luta por ideais, alguém que luta para conseguir instalar um regime de liberdade no seu país. Começa a haver até uma identificação do criminoso político com o dissidente político, esse cometendo ali crimes de opinião, enfim. Essa noção de crime político, ela é duradoura e ela exigiu alguma benignidade, como a gente fala no livro, no trato desse crime, né? Pelo menos, no campo internacional. Daí a proibição da extradição, daí regras que, por exemplo, como nós temos na nossa lei de execução penal, de não precisar trabalhar o preso político, da reincidência não gerar seus efeitos quando há condenação de crime político e tal. Agora, a partir daí também surgem divergências na doutrina, mas afinal, o que é um crime político? Então, deixa eu te interromper nesse ponto, porque eu acho esse ponto absolutamente essencial para entender a tese que nós colocamos no livro. O crime político está rodeado de benesses. Exatamente por ser o criminoso político, entre aspas, Robin Hood. É alguém que está querendo algo que se expande, se estende a outros. É alguém que luta contra algo que oprime. Então veja como todas essas benesses que rodeiam um criminoso político não são compatíveis, não coexistem, não combinam, não dialogam com um crime contra o Estado Democrático de Direito, que é o ápice da liberdade, que é o ápice da participação popular. Na verdade, você nunca pode rotular como criminoso político alguém que afronta o Estado Democrático. Ao contrário, ele é o opressor, ou que tenta implantar a opressão. Ele é o tirano. Então, nós estamos num panorama diametralmente oposto, você concorda? Exato, e a gente não nega as classificações que a doutrina faz de crimes políticos próprios, impróprios. Os critérios, crime político são aqueles que atingem determinados crimes, ou que vale a intenção do sujeito, dependendo da intenção dele, é crime político, enfim, a gente não nega isso. O que a gente nega falta uma coisa nesses conceitos. E o que nós entendemos que falta é justamente o contexto. O contexto do ambiente em que se vive, em que foi cometido o crime, para nós é fundamental para definir se esse crime é ou não político. Porque nós não temos definição de crime político no Brasil. Se você olhar, nós não temos. Nós não tivemos nem mesmo, por exemplo, a lei de anistia, ela quase definiu o crime político, mas não chegou a definir. Nós temos um anteprojeto do Código Penal que define. Ele fala que são os crimes políticos aqueles previstos num determinado capítulo que trata dos crimes contra a soberania e também crimes contra a cidadania. Então, esses seriam os crimes políticos. Então, o anteprojeto adota um critério legal,
mas deixa de fora, por exemplo, crimes contra a estabilidade democrática, crimes contra a humanidade, crimes contra as relações internacionais, né? Então, assim, o que nós vimos quando escrevemos esse livro é que faltava alguma coisa, e o que falta é isso que o Rogério estava falando, faltava o contexto. Se você for pesquisar, por exemplo, na jurisprudência do Supremo, e você pegar o caso do Cesare Battisti, você vai ver ali, pega lá, por exemplo, o voto do ministro Gilmar Mendes. O voto do ministro Gilmar Mendes, nós transcrevemos alguns trechos, e não foi por mero capricho, não. Porque ele fala exatamente do contexto político. Né? Ele fala o seguinte, eu vou até ler um trecho que ele fala assim: por isso a necessária análise do contexto sociopolítico em que foi praticado o ato capitulado como crime. E trata-se de elemento indispensável. E ele diz, inclusive, que é um pressuposto da teoria mista, que é aquela que diz que, além de determinada natureza do crime, tem que haver também intenção política no crime. Então, isso tudo, a gente Márcio, a gente foi juntando e vendo a preocupação que isso gerava, e vendo situações práticas, e nós chegamos à conclusão de que o contexto realmente era impossível de ser dissociado da ideia de crime político. Portanto, nós chegamos à conclusão que foi essa. Nós podemos ter crime político no Brasil? Sim, nós podemos ter crime político no Brasil. Mas, atualmente, nesse contexto que nós temos de democracia, os crimes que estão ali descritos no capítulo 12 não são crimes políticos, não são delitos comuns. Agora, vejam, uma coisa que sempre nos perguntam, daí a Constituição Federal, o que ela fala, né? Ora, não há problema nenhum. O artigo 5º lá, quando ele fala de extradição, não tem problema nenhum. Ricardo, essa parte, deixa eu até acrescentar o seguinte: já participei de debates, o Ricardo já participou de debate, e nós somos provocados, por quem discorda, Márcio, somos provocados com a seguinte pergunta: se não existe crime político, como você justifica a Constituição mencionar crime político em 3 artigos? E é isso que o Ricardo vai explicar. Existe uma justificativa. Não podemos esquecer que a Constituição de 88, quando nasce, a Lei 7.170 de 83 é uma realidade. Exato. Então, você tem lá na vedação à extradição, isso é natural. É da tradição, inclusive, do direito internacional. Quer dizer, que vem lá de trás, como eu falei. Então, se tem um estrangeiro que pode ser extraditado por crime político, ora, nós não vamos fazer isso. Né? Se ele está sendo processado num lugar em que há uma tirania e ele está sendo processado por um crime que nós vemos claramente que é um crime político, então não há necessidade, não há possibilidade de extradição. Agora, as outras menções, é isso que o Rogério falou. Nós temos a menção à competência dos juízes federais e temos a menção ao recurso ordinário ao Supremo. Mas vamos lembrar o seguinte: havia, como o Rogério falou, a Lei de Segurança Nacional em vigor. E qual que era a competência estabelecida para julgar os crimes contra a segurança nacional? Era da Justiça Militar. O que a Constituição fez foi, evidentemente, alheio a essas ideias de contexto, etc. e tal, foi simplesmente falar: olha, não, são juízes federais que vão julgar, tirando da justiça militar. Então, isso foi uma coisa importante. Então, aquelas partes da Lei de Segurança Nacional que falavam que era da Justiça Militar, etc., isso foi revogado pela Constituição. E, além disso, o recurso ordinário ao Supremo também foi ainda reflexo desse período que a gente viveu. Vamos falar que a Constituição é de 88. A Lei de Segurança Nacional era de 5 anos antes. Só 5 anos antes. Parecia uma eternidade na época, mas não era só 5. Então, ainda havia essa memória jurídica, né, histórica no nosso país. Mas há um detalhe: esses tempos atrás, o professor Scarance, Márcio, que você conhece, ele questionou até, numa conversa aí, diga-se passagem pelo WhatsApp, ele questionou dizendo: veja, vocês estão deixando o artigo
os artigos da Constituição Federal aí, que fala da competência e tal, sem conteúdo, praticamente. A gente começou a refletir sobre isso, mas, de fato, eu espero que ele fique sem conteúdo mesmo, porque eu espero que a gente continue com o Estado democrático e ele fique sem conteúdo. Mas, veja, vamos pensar em duas hipóteses aqui. Uma é do brasileiro que se envolva fora do país em crimes num contexto de ditadura e volte para o Brasil. Possivelmente o que vai acontecer é que haja um pedido de extradição, nós vamos negar porque ele é brasileiro em primeiro lugar. Não é? Mas ele poderá ser processado aqui, se aqui também for crime. Se o mesmo crime que ele praticou lá for crime aqui, né? E lá tido como um crime político e aqui não. Aqui nós vamos processá-lo, nós vamos aplicar as regras de crime político, nós não vamos aplicar as regras de crime político. Né? Aliás, diga-se de passagem, nós podemos aplicar as regras de benevolência que tratam os crimes políticos nesse caso. Né? Então, não é totalmente inaplicável, perdão, essas regras da Constituição Federal. E mais uma coisa, vamos supor que algum desses crimes do título 12 seja realmente tentado. Vamos imaginar que alguém tente um golpe de Estado no Brasil. Isso é uma realidade que pode acontecer. Tanto que está lá o crime. Né? E suponha que durante um curto período se consiga estabelecer ali um controle do poder, mas haja uma resistência a esse poder. Ora, aquele que resiste vai resistir à tirania. Aquele que está resistindo, ele está provavelmente cometendo crimes. E crimes que, por exemplo, podem ser crimes graves, crimes com atos de violência, etc. e tal, na resistência à tirania. Ele vai ser processado. Vencido o tirano, nós não podemos apagar os processos, a não ser que se faça uma anistia. Caso não se faça uma anistia, aí nós poderemos dizer, olha, esses crimes que foram cometidos naquele momento de resistência à tirania, eles são políticos. E aí nós aplicamos a competência da Justiça Federal, o recurso ordinário ao Supremo, a impossibilidade de reincidência e aplicamos a falta de obrigação do trabalho. Então, não é um conceito vazio esses conceitos não são vazios, esses que estão na Constituição Federal. Muito bacana essa discussão, realmente eu acho que ela é o ponto fulcral, né, dessa lei, porque isso vai nortear, né, como o Rogério bem pontuou, não só do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista prático, né? A gente espera aí que tenham poucos casos reais disso, né, porque são realmente condutas graves, mas só contextualizando para quem está nos ouvindo, sendo um crime político, né, você vai ter que enquadrar, por exemplo, só dando o exemplo da competência, na primeira parte do artigo 109, inciso 4º da Constituição Federal, que diz que compete aos juízes federais julgar os crimes políticos. E aí, o recurso contra essa decisão, ele não é para o TRF, mas sim diretamente para o Supremo Tribunal Federal, né? Ao passo que, se a gente considerar que não são crimes políticos, ainda que seja da competência da Justiça Federal, porque afronta interesse direto e específico federal, a competência para julgar eventual apelação seria do TRF. Então, sendo crime político, a competência é da Justiça Federal, mas com recurso ordinário constitucional para o STF. Não sendo crime político, né, sendo, entre aspas, crime comum, aí a gente vai ter que primeiro avaliar se existe ou não interesse específico, né, federal nesse ponto, e mesmo que haja esse interesse específico, o recurso é para o TRF. Agora, só para fazer aqui um contraponto, né, eu ainda estou refletindo muito sobre isso, né, ainda pretendo escrever um pouco sobre o tema. No entanto, né, em princípio, assim, eu gostaria de fazer só algumas ponderações aqui para enriquecer o debate, né? Quando a gente observa pela leitura do artigo 1º da Lei 7.170 de 83, que é a revogada Lei de Segurança Nacional, a gente observa ali que ela pontua bens jurídicos que seriam protegidos por aquele diploma. Ela fala lá em integridade territorial, soberania nacional, fala em regime representativo e democrático, federação, Estado de Direito
e pessoa dos chefes dos poderes da União. Né? Então, como bem pontuou o Ricardo, a Lei 7.170, tirando o seu nome, ela não fala em segurança nacional. E ela traz aí, como bens jurídicos protegidos, valores que ainda hoje são muito caros à nossa sociedade, ao nosso ordenamento jurídico, tanto que esses mesmos valores, eles são protegidos pelos tipos legais da Lei 14.197 de 2021. Então eu trago aqui uma provocação. Primeiro, será que a Lei 7.170 ela era tão ruim assim do ponto de vista ditatorial, totalitário? Será que ela tinha tanto esse ranço ditatorial assim? Segundo, será que esses bens jurídicos que eram protegidos pela Lei 7.170, eles não continuam sendo protegidos também pelos crimes trazidos pela 14.197 de 2021, né? Eu penso que vários dispositivos legais protegem aí a integridade territorial, a soberania nacional, o regime democrático, né? O Estado de Direito, que agora a Constituição Federal acrescentou esse Estado democrático de direito. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Depois que a Constituição Federal de 88 foi editada, felizmente nós não tivemos aí a concretização de nenhum crime político, nenhum crime tipificado na Lei 7.170. No entanto, tivemos alguns precedentes do Supremo nos quais os ministros se manifestaram sobre os requisitos para a configuração de crime político. E mesmo após a Constituição Federal de 88, que indiscutivelmente instalou uma democracia no nosso país, os ministros, ainda que em obter dictum, continuaram mencionando a existência de crime político. Será então que o Supremo Tribunal Federal já não teria, de alguma maneira, refutado essa tese de que os crimes políticos eles só vigoram em regimes totalitários? Será que o Supremo Tribunal Federal, ao dizer, olha, agora os crimes políticos, depois da Constituição Federal de 88, são os crimes previstos na Lei 7.170, e nós não tínhamos mais uma ditadura. Então, será que o Supremo não teria dito, olha, eu continuo achando que existem crimes políticos, né? Agora, sob a roupagem da Lei 7.170, que em várias condutas são repetidas na Lei 14.197, tanto que a gente considera que houve uma continuidade normativo típica, né, em várias condutas. Então, não daria para a gente dizer que esses crimes políticos que o Supremo já disse que existiam, continuam agora na Lei 14.197. E uma última provocação até que ponto a gente considera que a gente perdeu a mão da democracia? Eu não acho que seja tão explícita essa ruptura democrática, né? Em alguns momentos, assim, uma república federativa, uma democracia, ela pode ir perdendo elementos que fazem com que ela seja um regime democrático e ela, sem a gente perceber, se tornou uma ditadura. Então, eu acho muito complicado do ponto de vista da segurança jurídica a gente estabelecer um marco para dizer, olha, a partir desse momento a gente já perdeu a democracia e instalamos um regime ditatorial, ainda que de forma velada. Por isso é que eu considero que essas ponderações são importantes para a gente discutir a sobrevivência ainda, né, desse instituto do crime político ainda hoje, né? Mas eu queria ouvir realmente os especialistas que são vocês. Ô Márcio, deixa eu fazer algumas observações pontuais e eu passo para o Ricardo. Primeiro, que o Ricardo, quando começou a exposição, logo alertou que não se nega a existência de crime político em Estado não ditatorial. Ninguém está negando. Do mesmo jeito que você fala de uma democracia que morre aos poucos, fala-se também numa democracia que cresce aos poucos. Então, o Brasil, na Constituição de 88, tem ali um marco importante. Há um divisor de águas. Mas nós não podemos esquecer que o Brasil vivia uma recente democracia. Essa democracia tinha que ser construída. Por isso, não se descartava ainda a existência de crimes políticos. Até porque a Lei 770
estava vigente. Um outro detalhe muito importante, Márcio, e de tudo que você falou, eu acho que esse é o detalhe mais importante. Quando o Supremo, pós-Constituição de 88, insiste na existência de crime político, define crime político, o faz com base no artigo 2º da Lei 770 de 83, que não foi repetido na Lei 14.197, Márcio. Quando você vai no conceito de crime político, o Supremo ele queria ver na conduta do agente o artigo 2º da Lei 770 de 83. E isso foi considerado, inclusive, no caso do atentado contra o então candidato, hoje presidente, Jair Bolsonaro. Havia ou não o artigo 2º para permitir a incidência do artigo 20? Esse artigo 2º, Márcio, conditio sine qua non, não foi repetido, insisto e repito, na Lei 14.197. Então, aquele ponto fulcral na definição do crime político acabou, não foi repetido. Logo, insistimos na nossa conclusão. A Lei 14.197 não trata de crime político, trata de crime contra o Estado Democrático de Direito. Em regra, por conta dessas expressões que você traz muito bem, por conta desses interesses que você bem lembra que estavam lá na Lei 770, estão cá na Lei 14.197, é que nós defendemos no livro que a esmagadora maioria dos crimes será de competência da Justiça Federal. Mas não só da Justiça Federal, porque a competência da Justiça Federal ela não se extrai por presunções. O interesse da União não é presumido, deve ser demonstrado. Tem crimes que, obviamente, a competência é federal, porque está claro, óbvio, ululante o interesse da União. Agora, tem crimes em que isso não se enxerga. Por exemplo, crimes que atentam contra o processo eleitoral. Crimes de competência da Justiça Eleitoral. Tem crime que atenta contra a liberdade e os direitos políticos do mandatário, daquele que é o político eleito, de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um governador, de um deputado federal, de um senador, de um presidente da República. Se eu atentar contra os direitos políticos de um vereador, ou de um deputado estadual, por exemplo, ou de um prefeito, ou de um governador, se eu atentar por preconceito quanto à raça, cor, etnia, etc., não existe o interesse da União. Não existe o interesse da União. A competência é estadual. Tem um outro crime, aquele crime de atentar contra manifestações democráticas. Esse crime foi vetado, Márcio, mas nós acreditamos que esse veto cai. Esse veto cai. Ao voltar para o corpo da lei esse crime, havendo uma manifestação democrática, por exemplo, de professores contra uma política do governo estadual, se houver um embaraço, se houver obstrução, se alguém tentar com violência ou grave ameaça inibir essa manifestação, onde está o interesse da União? Então, a construção que nós fazemos é essa. Não há mais campo fértil para crime político. São crimes contra o Estado Democrático. Em regra, a competência é da União, com fundamento no interesse da União, mas esse interesse não é presumido, deve ser demonstrado. Fala, Ricardo. Eu achei muito interessante as suas colocações, Márcio. Vamos lembrar uma coisa. Quando a gente analisava, a primeira coisa que a gente tem que analisar na Lei de Segurança Nacional é se ela foi recepcionada pela Constituição. E isso ficou mais evidente depois que o Supremo considerou que a lei de imprensa não tinha sido revogada. Então, será que toda a Lei de Segurança Nacional não tinha sido revogada? Alguns entendem que não foi recepcionada pela Constituição. Mas, veja, qual é o raciocínio que nós fizemos? Que sim, que ela tinha sido recepcionada. Há uma diferença crucial entre a Lei de Segurança Nacional e a nova lei, e o título 12 do Código Penal, o novo título 12 do Código Penal. É que, embora alguns bens jurídicos tutelados em ambos coincidam, como você bem observou, nós não podemos esquecer que existe um guarda-chuva em cada uma dessas leis. Na Lei de Segurança Nacional, o guarda-chuva era a proteção à segurança nacional e à ordem política e social, por meio da tutela
de certos bens jurídicos, integridade nacional, soberania, Estado de Direito, etc. Há uma mudança de foco importante na nova lei. Agora o guarda-chuva é o Estado democrático de direito, não mais a segurança nacional, a ordem política e social. Então agora é o Estado democrático de direito que está recebendo a tutela. Por meio da tutela direta, alguns bens jurídicos específicos, como soberania, cidadania, enfim, e o próprio Estado Democrático de Direito em alguns pontos. Então, há uma diferença de foco. Essa diferença de foco não pode passar despercebida pelo Supremo. O que salvava a Lei de Segurança Nacional da não recepção pela Constituição eram esses bens jurídicos que eram usados para a tutela, né? Esses que você se referiu. É o que salvava, porque através disso era possível fazer uma interpretação conforme a Constituição para dizer, olha, esse dispositivo aqui ainda pode ser aplicado, este não, esse sim, este não. Porque se você lê toda a Lei de Segurança Nacional, ainda tinha coisa muito esquisita lá, né? Então, eu acho que essa mudança de foco o Supremo pode usar para também haver uma mudança ali do seu entendimento. Como o Rogério falou, ela levava muito em consideração um artigo que vai deixar de existir. O caso Battisti deixa isso bem claro. Deixa isso bem claro. Foi negado a extradição do Battisti porque se considerou que não poderia o que ele fez ter sido considerado crime político porque não havia uma ditadura na Itália. O que havia era um regime democrático. Uma outra inquietação sua que eu achei muito interessante diz respeito à forma como hoje as democracias morrem. E a gente fala isso no livro. As democracias hoje não morrem simplesmente com uma explosão, né? Elas muitas vezes morrem com um suspiro, aos poucos, né? E você não percebe muitas vezes. Alguns países, eu não vou aqui ficar denegrindo aí alguns países ou falando mal de alguns países, perdão, as democracias lá morreram assim, aos poucos, né? Mas o que é interessante, Márcio, é que esses países onde a democracia desaparece, seja de forma abrupta ou seja aos poucos, o conceito de crime político não tem importância nenhuma. Para efeitos internos, zero. Nenhum governo reconhece que possui presos políticos. E nenhum governo reconhece o status de presos políticos. Portanto, se amanhã nós tivermos aqui, infelizmente, uma democracia morta, ainda que respirando por aparelhos, né, mantida viva por aparelhos, uma fachada de democracia, quem tiver preso e for crime político, nós vamos considerar crimes políticos, mas pode ter certeza, o sistema judicial não irá considerar como crime político. Portanto, não faz diferença. Serão crimes políticos para os outros países, né? Então, o contexto ele é importante. Quando cessar a ditadura, quando voltar à normalidade democrática, aí o novo regime vai olhar para trás e vai dizer: estas pessoas que foram presas nessas condições devem ser tratadas como crimes políticos. As suas condenações, se não atingidas por anistia, as suas condenações não poderão gerar reincidência. Eles estão presos cumprindo pena, não serão obrigados a trabalhar. A competência, em casos ali de recurso, se houver processo em andamento, é da Justiça Federal. Enfim, então o contexto ele retorna. Mas vejam, nunca é ao vivo. Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Se nós temos uma ditadura, os crimes que são cometidos nela, na luta contra a ditadura, podem ser considerados crimes políticos. Mas não serão considerados naquele momento, serão sempre a posteriori. Sempre a posteriori. Porque é sempre depois que acaba a ditadura. Durante a ditadura, não existe regime que considere que há crime político. Perfeito, muito interessante essa discussão. Como eu disse, né, eu acho que vai ser o ponto nevrálgico aí dessa lei. E muito bom mesmo ter a opinião aí de especialistas tão abalizados no tema. Vamos agora para a terceira parte do nosso bloco, né, uma parte aqui exclusiva para os assinantes do JusPlay, no qual nós vamos continuar tratando sobre essa lei e vamos ainda, né, tentar aqui prever algumas questões que podem ser exigidas nos concursos públicos, né, como que o candidato tem que se preparar para as provas, já relacionado com
a lei que trata sobre os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Se você aproveitou esse episódio do JusPlayCast, não perca a oportunidade de ouvir com exclusividade o terceiro bloco com dicas sobre o tema para concursos públicos. Acesse o site jusplay.com.br para assinar e baixar nosso aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store.